Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Newcastle que chegou em um acordo com o Stuttgart pela contratação de Nick Woltemade. Era um alvo importante do Bayern de Munique, ofereceram 60 milhões de euros, bônus, grande cláusula de revenda e não chegaram em um acordo. E agora o Newcastle faz o que podemos chamar de panic buy, pagando 75 milhões de euros por ele. Isso acaba encerrando possivelmente especulações por Nicolas Jackson. Acho que o Newcastle nunca chegou a estar interessado. Acho que eles até falaram assim na reunião da diretoria de futebol, o presidente do clube ter falado, olha, precisamos contratar um centroavante. Nós perdemos o Ekitike para o Liverpool, perdemos o Cisco para o Manchester United. Aí alguém deve ter falado, mas a gente tem o Nicolas Jackson no mercado. Essa deve ter sido a reação da diretoria de futebol, né? Deve ter sido isso aqui, né? Deve ter sido isso, né? Nicolas Jackson. Eu nunca achei sério. Vamos trocar o Isaac pelo Nicolas Jackson, né? O Woltemade é um jogador que fez uma boa temporada no Stuttgart e ele se encaixa numa contratação de risco, evidentemente, porque estamos falando de um cara que, assim, não é na época, fazendo a mesma coisa que o Guirassy, um cara mais pronto, etc. Ele precisa de lapidação, ele tem muitos altos e baixos, né? Ele é um cara que marcou uma boa quantidade de gols pelo Stuttgart, a equipe do Bayern de Munique observou ele como um cara que podia crescer assim atrás do Harry Kane, vindo do banco em alguns momentos. Então, assim, a ideia era interessante, só que o Stuttgart fez jogo duro, né? E deu certo, né? A gente tem que falar isso, deu certo, porque ele é um jogador que está sendo vendido por uma taxa de transferência gigante, né? Ele teve 12 gols na última temporada, 11 grandes chances perdidas, 2 assistências, mas um detalhe, ele criou 8 grandes chances, né? E teve 1,3 passes decisivos por jogo, que é um número bem alto, né? Tipo, eu tenho que dar esse crédito a ele. E ele é um cara dinâmico quando eu digo que ele consegue jogar centroavante e meio atacante. Então, assim, ele traz essa dinâmica interessante ao time e só por isso ele se torna aquela peça que a gente pode falar assim, olha, né, um jogador como esse deve ser muito interessante de se ter dentro do clube, né, um cara que traz dinâmicas distintas ao jogo. Então, eu acho que o Woltemade, ele é um atleta legal, eu acho que ele é um cara que pode sim crescer muito, principalmente na mão do Eddie Howe. Esse é o tipo de time, assim, o técnico, que eu confio mais quando faz essas jogadas mais arriscadas, né? Porque, convenhamos, né? O Newcastle fez apostas no mercado recentemente e a maioria vingou, né? Algumas vingam entre aspas, né? O Gordon teve um momento dele, mas já tem um tempinho que não joga bem, né? Mas toda transferência é um risco e é um time que apanhou no mercado de transferências o tempo inteiro. Toda hora querendo contratar alguém. João Pedro vai lá pro Chelsea, Ekitike vai pro Liverpool, o Sesco vai pro United. Tem times que estão em condições piores, né? Tipo, no aspecto de perspectiva de competir e conseguem as transferências. Outros não, né? O Chelsea e o Liverpool estão à frente, né? Mas a ideia que eu acredito que muitos da diretoria do Newcastle tinha é que era a chance deles dar o passo em diante e ganhar moral no mercado de transferências, porque eles foram ambiciosos, né? Tipo, eles tentaram. O Hugo Ekitike era um cara chamativo, o Sesco também sempre foi muito procurado. Tentaram alvos maiores, não conseguiram. E aí ficou o plano B. E para mim o plano B é mais legal você apostar em um cara que tem assim, potencial de verdade, porque assim, potencial de verdade é o que o Woltemade tem, não é o Jackson. O Jackson a gente já viu, ele tem problemas que, se não forem corrigidos, né, ele continua sendo esse tipo de jogador, né? Eu acho que assim, o dele é problema. Outro cara, tá dizendo, talvez está cru para fazer isso, né? A técnica precisa ser refinada. Agora, do Jackson tem que ser refeita. A maneira dele finalizar com o pé esquerdo tem que ser totalmente consertada, né? É como se ele tivesse começado do zero isso. Então, para mim não vale a pena o Jackson, não acho ele tudo isso. O Woltemade para mim é um cara de maior potencial. Pode não produzir tanto a curto prazo, mas daqui a pouco pode ser o jogador que solucione o problema de 9 dessa equipe. Não dá para cravar ainda, mas acho que a transferência do Newcastle pelo nome é interessante. Pelo preço, aí não, né? Tipo, aí eu tenho que falar que foi bem caro, né? Até porque, como eu disse, é uma aposta. Não acho que é um cara que chega e resolva tudo. E assim, gastar tanto dinheiro no 9 só diz uma coisa. O Isaac deve ir pro Liverpool. Eu acho muito difícil o Newcastle gastar essa fortuna sem que o Isaac vá pro Liverpool. E assim, faz parte, o cara não quer ficar no clube, né? Mas fazer o quê, né? Tipo, é um jogador que você não quer substituir. Eu acho que o plano do Newcastle era ter ele lá e ele jogar a temporada inteira lá. Mas
Isso aí é um efeito dominó, né, no mercado, no aspecto de que isso empurra o Nicolas Jackson para o Bayern, já que o Newcastle já mostra que pagando 75 milhões ao Voltmade, que é outro jogador, se eles quisessem, eles pagavam isso no Jackson, eu acho que seria um overpay, né, mas preferiram pagar muito caro um jogador, a meu ver, que ainda não estava na Premier League, ainda precisa evoluir vários aspectos, né, mas tem um potencial, do que pagar um cara que, sinceramente, é um risco grande e, assim, além de ser um jogador mais velho, para mim tem mais coisas para consertar e de menor potencial. Então, a questão é, o Jackson tá carta fora do baralho do Newcastle, duvido muito que eles vão lá e contratem ele agora, depois de gastar 75 milhões de euros no Voltmate. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.